Nessa etapa agora eu vou falar sobre a metodologia de dosagem utilizada para definir o traço inicial de concreto, que foi baseado na metodologia da Associação Brasileira de Cimento Portland, o método ABCP, que é uma adaptação da norma americana ACI 211.1-81. E esta norma ela considera basicamente gráficos e tabelas elaborados a partir de informações experimentais que permitem a utilização de agregados que se enquadram dentro dos limites propostos pela NBR 7211, que é a norma de agregados para concreto. Essa norma ela não considera a utilização nem de aditivos nem de fibras, mas para uma dosagem inicial do traço, para ter de onde partir, já serve de grande auxílio no que se trata a questão de volumes de agregados de concreto, de cimento. Então, define-se aí um traço inicial para depois aí começar a se trabalhar com os aditivos. E dependendo da trabalhabilidade do traço, pode-se adicionar um aditivo plastificante ou dependendo da trabalhabilidade do traço com o aço, com as fibras de aço for uma, sem as fibras de aço é outra. Então são algumas variáveis que ao longo do processo aí precisam sofrer algum tipo de adaptação, mas a dosagem inicial será feita pelo método ABCP. Continuando então a falar sobre dosagem de concreto, um dos principais parâmetros que são necessários para efeitos de dosagem que é necessário considerar o desvio padrão, que na ausência de ensaios podem ser realizados a utilização de tabelas para mensuração do desvio padrão da resistência do concreto. Nessa a norma a BCP, o método de dosagem ABCP permite a utilização da seguinte tabela, onde nós temos três condições e o SD, que é relativo ao desvio padrão, diferente para cada uma dessas três condições, e embaixo nós temos a fórmula para encontrar o desvio padrão teórico do concreto. Então eu tenho uma resistência, aquela que eu quero, aos 28 dias de projeto, e nós temos aí um desvio padrão teórico, que nós chamamos de SD, que é multiplicado por 1,65 para ser encontrado então a resistência almejada para o traço. Então nós temos aí a condição A, onde o cimento e os agregados são medidos em massa, a água de amassamento é medida em massa ou volume com o dispositivo dosador e corrigida em função da umidade dos agregados. Essa situação geralmente é encontrada nas dosagens de concreto realizadas por empresas especializadas, como concreteiras. O cimento, na condição B, é medido em massa, a água de amassamento é medida em volume mediante dispositivo dosador e os agregados em volume. A umidade do agregado miúdo é determinada pelo menos 3 vezes ao dia. Não é mais na aferição na hora imediata de dosagem do traço. Então ela é aferida 3 vezes, de acordo com aquelas 3 vezes que ela é medida, ela é corrigida em função dessas medições. A umidade do agregado miúdo é determinada 3 vezes ao dia e o volume do agregado miúdo é corrigido através da curva de inchamento estabelecida especificamente para o material utilizado. Então nós temos uma curva de inchamento da areia e você corrige a dosagem em função do volume desse material quando absorve água. E a condição C, que é quando o cimento é medido em massa, os agregados são medidos em volume e a água de amassamento é medida em volume e a sua quantidade é corrigida em função da estimativa da umidade dos agregados e da determinação da consistência do concreto. Então é uma correção mais visual. Então você trabalha ali, o dosador, o misturador de concreto está trabalhando e você está olhando ali, não, precisa de um pouco mais de consistência, trabalhabilidade, vou acrescentar mais água, não vou acrescentar. Então essa condição C, onde a umidade não é corrigida em função de curvas de inchamento ou em determinação da umidade do agregado, considera um desvio padrão de 7 MPa. E efetuando o cálculo então, com um SD padrão de 4 MPa, que é a condição A, nós vamos realizar a dosagem do traço, corrigir
a umidade do traço em função da umidade do agregado. E considerando que a resistência que se deseja obter final é de 30 MPa, nós temos aí um desvio padrão de 1,65 vezes 4 mais 30. Então a resistência almejada aproximada para o traço é de 36,6 MPa. Partindo então para a próxima etapa da dosagem, nós temos a fixação da relação água-cimento, que é obtida através de estimativas em função da resistência desejada para o concreto. Então nós estipulamos uma resistência, lembrando que essas curvas são obtidas através de ensaios realizados em cada tipo de concreto e cimento específico, mas quando não se tem essas curvas, pode ser realizada uma estimativa, que de acordo com o autor, né, Rodrigues, Públio Pena Firme Rodrigues, que é o autor do método, ele propôs o seguinte gráfico, para quando se deseja estimar a relação água-cimento em função da resistência do concreto. Então, nós escolhemos primeiramente o tipo de cimento que será utilizado, que no nosso caso será o CP2 F32. Então, nós destacamos aqui a curva relativa, a reta relativa ao cimento. Estimamos a resistência almejada, que é aproximadamente 36,6 MPa, e em seguida estimamos a relação água-cimento, que vai ser de aproximadamente 0,45. Essa é a fixação da relação água-cimento. Continuando a prosseguir no método, nós temos a estimativa do consumo de água do concreto. E nesta tabela aí, ela nos fornece essa estimativa do consumo de água através de duas principais características, que é o ensaio de abatimento do tronco de cone. Você tem ali um abatimento almejado, que é no caso é o slump test. Nós definimos de 40 até 100 aí um abatimento almejado, que posteriormente pode ser melhorado com a utilização de aditivos plastificantes ou superplastificantes, mas inicialmente nós temos essa faixa de 40 a 100. E a dimensão máxima característica do agregado graúdo, que também é obtida através de ensaios. E no final ele traz algumas observações aí, que diz principalmente sobre a redução de água, do consumo de água do traço em função da utilização de seixo rolado, principalmente por conta da baixa taxa de absorção de água desse agregado, e do aumento do consumo de água em função da utilização de areias muito finas, que também é o nosso caso, mas que pode facilmente ser corrigido aí com a utilização de aditivos. A dimensão máxima característica do nosso agregado é 12,5 mm, ela está aí entre 9,5 e 19. Então, visando aí a melhor precisão da estimativa inicial do consumo de água, esses dados dessa tabela foram passados para um gráfico, para melhor interpretação. Então, nós temos aí os valores de consumo de água do traço em função da dimensão máxima característica do agregado graúdo. E cada linha dessa, cada função dessa, considerado como uma função aí, pode ser considerada como uma função polinomial, cada linha dessa você tem aí 40 a 60 milímetros, a verde, a funçãozinha verde. Então, de 40 a 60 milímetros a gente tem um consumo de água, dependendo aí da dimensão máxima característica do agregado. De 60 a 80 é azul, e de 80 a 100, que é a que nós vamos estimar, em amarelo. Então, a dimensão de 12,5 milímetros, que é essa que está circulada aí em vermelho, puxando aí uma linha na vertical, nós chegamos ali em um abatimento aproximado de 222 litros por metro cúbico. Essas linhas pontilhadas são as tendências das funções, consideradas como polinomiais, e a linha de tendência, felizmente, coincidiu aí com a função. Então, é um ponto de grande probabilidade para estar aí esse consumo de água, que está entre a faixa aí do 9,5 milímetros e do 19 milímetros. Então, considerando o consumo de água como 222 litros por metro cúbico, que é para um abatimento de 80 a 100, uma dimensão máxima característica de 12,5 milímetros,
nós temos aí como estimar o consumo de cimento. Como é que é feito o consumo de cimento? Nós temos o consumo de água dividido pela relação água-cimento, que foi estimada lá no início da dosagem, do processo de dosagem. Então nós temos aí uma relação água-cimento de 0,45 e o consumo de água de 222 litros por metro cúbico, o que vai nos resultar aí em aproximadamente 493 quilogramas por metro cúbico de concreto, quilogramas de cimento por metro cúbico de concreto. A próxima etapa na realização da dosagem é a estimativa do volume de agregado graúdo, que pode ser realizada de acordo com a seguinte tabela, fornecida pelo método ABCP. Nós temos aí a dimensão máxima característica do agregado graúdo, em milímetros, obtido através de ensaios, e o módulo de finura da areia. Então, o volume de agregado graúdo que cabe, por assim dizer, no traço de concreto é função dessas duas características dos agregados. Passando isso para uma forma gráfica, para melhor entendimento, nós temos aí a tabela apresenta as dimensões de 9,5, 19, 25, 32 e 38. Ou seja, todas essas que estão em uma tonalidade mais azul, com exceção dessa vermelha, que é a função de 12,5 milímetros, que foi obtida especificamente como uma estimativa para o nosso consumo de agregado graúdo, porque a nossa dimensão máxima característica é de 12,5. Então, visando ter uma melhor precisão do consumo, uma melhor estimativa aproximada, nós fizemos essa tendência, essa linha de tendência. Então, antes de falar como ela foi encontrada, nós podemos observar algumas características deste gráfico, que são as seguintes. O volume de agregado graúdo, que é esse que está representado no eixo Y, que está escrito em metro cúbico de brita por metro cúbico de concreto. Então, esse volume ele aumenta quando o módulo de finura diminui. Ou seja, quanto mais fina é a areia, mais agregado graúdo cabe. Outra característica também que vale a pena ressaltar é que quanto mais fina é a areia, que vale a pena lembrar, mais fina é a areia, mais água ela puxa do traço, mas que também nós podemos aí futuramente estar corrigindo com algum aditivo plastificante. Outra coisa que nós podemos observar também, quanto maior é a dimensão máxima característica do agregado graúdo, mais agregado cabe também, né? Dependendo ali das suas condições de uso, onde você tem que ter ali uma espessura determinada, né? Resguardadas essas proporções, quanto maior o seu agregado graúdo, melhor. Entretanto, no nosso caso, como o autor do livro de pavimentos de concreto de retração compensada e também do livro de pavimentos de concreto reforçado com fibras de aço, o autor Públio Pena Firme Rodrigues comenta, quanto maior a dimensão, maior também é a dificuldade ali das fibras de aço permearem ali uniformemente no concreto. Então, uma dimensão máxima característica de um tamanho menor ajuda ali na uniformidade do traço de concreto reforçado com fibras de aço. Então, visando isso, a dimensão escolhida foi essa de 12,5 milímetros. Então, como que foi obtido essa reta referente ao consumo de agregado graúdo em função do módulo de finura, referente à dimensão de 12,5 milímetros? Então, primeiramente, observou-se que para todas as retas, né, há um coeficiente angular de menos 0,1. Então, esse coeficiente angular está presente em todas as retas. Então, fazendo uma regra simples de 3 aí, e tendo em vista a equação de primeiro grau, né, da reta, obteve-se aí um coeficiente angular de menos 0,1. Então, se para todas as dimensões o coeficiente é o mesmo, então pressupôs também que para a dimensão de 12,5 milímetros seria o mesmo. Lembrando que isso é uma suposição,
empírica, mas que vai nos servir para a dosagem inicial do traço. Então, qualquer eventual perda de trabalhabilidade ou necessário que se acrescente um aditivo, plastificante ou acrescente-se areia, dependendo da morfologia do traço. Então, são correções que podem ser feitas posteriormente ao ensaio de slump test, o ensaio de abatimento, onde nós vamos verificar também a consistência do traço, mas que vai nos valer para uma estimativa inicial do volume de agregado graúdo. Então, após ser obtido esse coeficiente angular de menos 0,1, o próximo passo agora é obter um ponto, né, nesta reta que seja equivalente ao volume em um determinado ponto, por exemplo, 1,8. Lembrando que esse módulo de finura aqui, de 1,6, não continha na tabela original, como é possível ver aqui, ó, tem até 1,8. Mas prolongando a reta ali até 1,6, nós temos aí esse acréscimo no volume de agregado. Sabe-se que a módulo de finura quanto menor, mais água ele puxa do traço também. Entretanto, essa relação aí pode ser corrigida aí futuramente com a utilização de aditivos, como está sendo frequentemente pautado aqui. Mas então vamos definir um ponto no módulo de finura 1,8. Né? Qual seria aproximadamente então o meu consumo de brita por metro cúbico de concreto para uma dimensão máxima característica de 12,5? Então, o primeiro passo foi esse, e o segundo agora seria pegar esses valores, né, e montar um gráfico. Por exemplo, para o módulo de finura de 1,8, né, e uma dimensão de 9,5, eu tenho 6,45, para o 19, 0,77, enfim. Montando um gráfico, considerando aí como uma função polinomial, né, eu quero saber ali entre o 9,5 e o 19, que é o meu 12,5, aonde que vai estar aí o meu consumo de agregado graúdo. Então, montando esse gráfico aí, para o de 9,5, que é 0,645, está aqui de acordo com a tabela. Para o de 25, que é o de 0,795, enfim. Todos os pontos estão aqui, esses pontos que estão aqui destacados em branco. E nesse ponto aqui amarelo, que é o que eu quero saber, que é o de 12,5 milímetros, ele foi encontrado de acordo com essa linha de tendência aqui polinomial, que felizmente novamente aí coincidiu com a função, então vem a ser aí um ponto de grande probabilidade. E lembrando novamente que é uma estimativa, né, para o traço inicial, e que deu aproximadamente 0,688. O que esse número significa? 0,688 metros cúbicos de brita para cada metro cúbico de concreto. Nós podemos partir então para definir a equação geral da reta para uma dimensão máxima característica de agregado de 12,5 milímetros, já que nós encontramos um ponto aí. Nós temos a equação geral da reta aí definida pelo volume de brita, que está em função do módulo de finura da areia, né? Isso para cada reta específica, para cada dimensão máxima característica específica. E ela pode ser definida da seguinte forma: nós temos que o coeficiente angular da reta para todas as retas é menos 0,1, que está representado pela letra A, o módulo de finura, que é o que está no eixo X, e o VB, né, que está no eixo Y. Nós temos que a parte B, ou seja, o coeficiente linear da reta, pode ser fornecido da seguinte forma. Nós temos VB menos, VB é o volume de brita encontrado, que é 0,688, menos o módulo de finura vezes A, né? Que é o coeficiente angular de menos 0,1. Passando para a equação geral da reta, nós temos aí para um módulo de finura de 1,8 e uma dimensão máxima característica de 12,5, nós temos aí que o volume, né, de brita resultante seria 0,688. O interessante de se retirar dessa equação é o coeficiente linear desta reta, que no caso aqui seria
o 0,868, que é justamente essa parte da equação que se trata de VB menos o módulo de finura vezes o coeficiente linear, o coeficiente angular da reta. Então, tendo o coeficiente linear dessa reta, que é 0,868, nós podemos aplicá-la aí para qualquer ponto, inclusive para um ponto onde o módulo de finura aí for 1,6, que é o caso da nossa areia. Então, com o coeficiente angular de menos 0,1, vezes o 1,6, que é o módulo de finura, mais o coeficiente linear, que é 0,868, nós temos aí um consumo de brita aproximado de 0,708 metros cúbicos de brita. Então, transformando essa equação em uma reta, nós temos essa parte vermelha. Então, ali no módulo de finura de aproximadamente 1,6, nós vamos ter aí um consumo aproximado de 0,708 metro cúbico de brita para cada metro cúbico de concreto. Partindo então para a estimativa do consumo propriamente dito de agregado graúdo, nós podemos obtê-lo através da seguinte equação. Nós já obtivemos o volume de agregado graúdo, que cabe dentro, por assim dizer, do traço de concreto, que é de aproximadamente 0,708 metros cúbicos de brita para cada metro cúbico de concreto, em um módulo de finura de aproximadamente 1,6 e um abatimento ali considerando de 80 a 100. Nós temos então um consumo de brita que seria igual a esse volume multiplicado pela massa específica da brita no estado seco e compactado, que foi obtida através de ensaios. Então nós temos aí o 0,708 que foi encontrado, o 1542,59 no estado compactado, quilogramas por metro cúbico, né? Que é a massa específica da brita no estado seco e compactado, que também foi obtida através de ensaios. Nós temos então que um consumo de brita em quilogramas para cada metro cúbico de concreto é 1.092,15 kg de brita para cada metro cúbico de concreto, aproximadamente. Lembrando novamente que esta é uma dosagem inicial e após o ensaio de abatimento realizado, pode ser verificado a consistência do traço e tentar melhorar de alguma forma com a adição de areia, ou redução de agregado graúdo, ou adição de aditivos plastificantes, redutores de água, etc. Mas para a dosagem inicial é essa etapa que nós seguimos. Obtidos então as estimativas de consumo de cimento, do consumo de brita e do consumo de água, pode-se obter a estimativa do volume de agregado miúdo através da seguinte equação. Nós temos no caso 1 metro cúbico, ao que se refere este valor, menos o consumo de cimento dividido pela massa específica do cimento, mais o consumo da brita dividida pela massa específica da brita, mais o consumo de água dividido pela massa específica da água. E aí nós vamos ter aproximadamente 0,182513 metros cúbicos de areia para cada metro cúbico de concreto. Embaixo nós temos a especificação dessa equação, onde nós temos 493,33, que é o consumo de cimento, a massa específica aproximada do cimento, que é de 3.110 kg por metro cúbico, que é o CP2F32, a massa específica da brita, que é de 2.500, obtida através de ensaios, e o consumo de brita, que é de aproximadamente 1.092,15, que foi obtido através das tabelas do método, de adaptação das tabelas do método, da BCP, assim como o consumo de água estimado, que é de aproximadamente 222 litros de água, ou quilogramas, por metro cúbico de concreto, dividido pela massa específica da água, que é de 1.000 kg por metro cúbico aproximadamente. Estimado, então, o volume de agregado miúdo, pode-se estimar o consumo através da seguinte equação. Nós temos aí o consumo é igual à massa específica da areia, vezes o volume da areia no traço. Então nós temos aí que foi obtido através de ensaio também a massa específica de aproximadamente 2.631,7 kg por metro cúbico, vezes 0,182513
metros cúbicos de areia para cada metro cúbico de concreto. Então nós temos aí que a massa de areia aproximadamente para cada metro cúbico de concreto é de aproximadamente 480,29, naquela condição de seca com a superfície seca. A apresentação do traço ou da dosagem inicial em massa fica da seguinte forma. Nós dividimos a massa de todos os elementos pela massa do cimento. Então nós temos aí a proporção em dosagem no traço unitário. Nós temos 1 de cimento para 0,9735 de areia, para 2,2138 de brita, para 0,45 de água. Obviamente nós temos ainda aí as dosagens das fibras de aço, dos aditivos, que nós vamos comentar agora. Partindo agora para a estimativa do consumo de fibras de aço do concreto, nós temos aí essa tabela que foi obtida por meio do fornecedor, Belguarames, e ele especifica aí as qualidades técnicas da fibra. Então, nós temos aí um consumo adotado que foi de 15 kg de fibra por metro cúbico de concreto. No caso, o que ele indica, a dosagem mínima é de 10 kg por metro cúbico. Nós temos uma fibra que foi indicada para pisos industriais ou pavimentos rígidos, que ela tem o maior comprimento, aí, o L, a maior extensão do seu comprimento em 60 milímetros, é a maior da classe da família 3D. E a fibra, o tipo é 8060/BG. E o diâmetro é em torno de 0,75 milímetros e o fator de forma 80. As últimas colunas nós temos aí, as penúltimas, a resistência à tração, onde nós temos o módulo de elasticidade e a tolerância, né? De mais ou menos 210 gigapascal. Então, a escolha dessa fibra ela foi principalmente por conta do ensaio de resistência à tração. Então, por que eu preciso de um comprimento maior? Porque a resistência à tração pós-fissuração ela se dá justamente com o escoamento da fibra. Então, se essa fibra tem uma maior superfície, um maior comprimento, por onde ela pode escoar por entre o concreto, então ela vai ter aí uma maior deformabilidade do meu corpo de prova. Então ela tem uma maior tenacidade, por assim dizer. Com relação ao consumo de aditivo redutor de água, plastificantes ou superplastificantes, principalmente com relação a superplastificantes, nós temos aí um consumo de aproximadamente 0,30% de acordo com a literatura da massa do cimento. Bernard Tutican e Denise Molle enfatizam isso no livro de Concreto Autodensável, né, da editora Pini, 2008. Então, sabe-se que hoje existem aditivos que até utilizam algo em torno de 0,20%, né, um valor já menor do que esse daí, da massa do cimento. Mas para efeito de mensurar aí alguma necessidade de adequar a trabalhabilidade ou a consistência do traço, vai ser utilizado esse valor aí de acordo com a literatura. Tem algo que vale a pena lembrar sobre o consumo de aditivos redutores de água, que no concreto de retração compensada deve-se ter uma atenção especial aos aditivos que retardam a pega do concreto, porque algo que não se quer é que a expansão ocorra no período plástico, ou seja, quando ele ainda não está endurecido. Então, a hidratação do óxido de cálcio supercalcinado e a formação do hidróxido de cálcio ocorrendo no meio plástico, ela é perdida se o concreto não estiver endurecido. Então, um aditivo que te forneça um abatimento, mas que feche logo após, que endureça o concreto em um tempo hábil, é essencial para esse tipo de compósito. Nessas duas tabelas nós temos então os traços que serão realizados, as dosagens que serão realizadas para realizar os ensaios. Então, na primeira nós temos as dosagens e na segunda os ensaios respectivos a cada dosagem. Na primeira dosagem nós temos o traço completo, juntamente com o aditivo expansor e as fibras de aço. As fibras de aço e o aditivo expansor são basicamente os parâmetros que mudam aí de dosagem para dosagem, apenas esses dois.
O ensaio de abatimento ele vai ser realizado com a primeira dosagem, ou seja, com a presença de todos os componentes do traço, para verificar a trabalhabilidade, a consistência do traço, o abatimento. Então, a partir desse traço, se for necessário algum tipo de alteração no traço, vai ser verificado se precisar mais areia ou menos agregado, se precisar de mais trabalhabilidade, para alcançar com a mesma quantidade de água um abatimento maior. Então, isso tudo vai ser verificado no ensaio de abatimento. Aí está mais ou menos 3, para efeito da necessidade de fazer o teste, refazer, até que se chegue a um resultado aceitável. Após ser realizado esse ensaio de abatimento e chegar ali naquele traço ideal, na consistência desejada, onde as fibras permeiam ali de forma aceitável por toda a matriz de concreto, será então, podem ser realizadas aí alguma alteração aí nas seguintes dosagens, na 2, na 3. Então, a partir do ensaio de abatimento, podem ser alterados esses valores aí. Mas o traço inicial, que foi obtido pelo método de dosagem ABCP e pelas especificações de cada fabricante de aditivo, nós temos aí. Na dosagem 2, nós temos aí a presença de todos os componentes, com exceção do aditivo expansor. Na dosagem 3, nós temos a presença também de todos os componentes, com exceção das fibras de aço. E na dosagem 4, nós não temos aditivo expansor e nem fibras de aço. Na resistência à compressão serão usadas as dosagens 3 e 4. Por quê? Porque as fibras pouco influenciam na resistência à compressão do concreto. Elas influenciam mais na questão de agregar tenacidade, ou seja, na capacidade dele absorver esforços, de se deformar ali ao longo de uma seção para absorver esses esforços, agregando tenacidade ao compósito. Então, o ensaio de resistência à compressão eles serão feitos em dosagens com e sem aditivo expansor, e os dois sem as fibras de cimento, para ter-se aí essa noção, aos 7 dias, quando a expansão é máxima, qual vai ser o meu resultado de resistência à compressão no meu concreto de retração compensada. E para comparar, aos 7 dias também, na dosagem 4, um concreto convencional sem a presença de aditivo expansor, com as mesmas características do traço original. Então, eu vou ter como comparar essas resistências à compressão quando um compósito está em expansão e o outro que está em retração. Ter essa comparabilidade do traço original para o traço de retração compensada. E também aos 28 dias, quando o compósito vem perdendo ali aquele volume que foi agregado a ele, aquela expansão, ele vem retraindo também até chegar aos 28 dias aí, e nós temos aí essa comparação, porque são os períodos que mais são analisados no concreto convencional. Então, para ter uma comparação aos 28 dias, pressupõe-se que ele também vai entrar em uma faixa de perda de volume, ou seja, ele vai terminar em um volume menor que o original, porque é um concreto de retração compensada, não é um concreto expansivo. Então, esses 5 CPs aos 28 dias eu vou comparar nessas duas dosagens, com o aditivo compensador de retração e sem o aditivo compensador de retração. No ensaio de retração e expansibilidade também serão utilizadas as dosagens 3 e 4, porque eu quero analisar a expansão volumétrica do compósito. Então eu não vou colocar as fibras de aço para efeito de não trazer alguma deformabilidade no traço ou algum tipo de inconsistência no traço, porque eu quero que ele fique o mais uniforme possível para que eu possa analisar a expansão do compósito. Já nos ensaios de tração na flexão, aí sim serão utilizados as fibras de aço. Só que a diferença é que serão nos 7 dias e aos 28 dias, 7 quando a expansão é máxima e aos 28 dias quando ele já entra ali em um processo de retração, já de uma perda de volume maior do que o original que foi lançado. E elas serão realizadas nas dosagens 1 e 2, ou seja, o concreto com fibras de aço com aditivo expansor e sem aditivo expansor, para eu ter esse efeito de comparar a tenacidade nos dois compósitos, principalmente nos 7 dias quando a expansão é máxima no concreto que tem um aditivo expansor,
para verificar aí, fazer um comparativo da tenacidade entre o concreto que está ali em expansão, onde ele tem uma proteção química das fibras de aço ocasionada pelo aditivo expansor, porque ele está em expansão aos 7 dias, e também ter um traço para comparar no concreto convencional com fibras de aço, qual seria a tenacidade, se tem um acréscimo da tenacidade ou se a perda de resistência devido ao aumento do volume do concreto não vai se equiparar ao concreto convencional. Então são algumas variáveis que serão analisadas no decorrer desse processo.